Ok, então, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença e nossa gratidão estendida também a quem ouve depois da gravação. E hoje nós temos a continuação dentro do Manual dos Professores, que estamos seguindo na sequência, e hoje é a vez da pergunta 8, na página 26, como se pode evitar a percepção da ordem de dificuldades? E se nós lembrarmos, o primeiro princípio dos milagres é que não existe grau de dificuldade em milagres. Um não é maior nem menor que outro, que todas as expressões de amor são máximas. Então, isso é uma verdade, mas na nossa mente, como a gente vai ver hoje, constituída de um sistema de pensamento de separação, ela não acredita nisso porque ela vê o que ela projetou para ver e ela projetou ver diferenças. E dentro de um sistema de diferenças, parece sem sentido dizer que não há ordem de percepção de dificuldades. Não há dúvidas que dentro do mundo tudo é graduação, e a questão não é o que o mundo dentro do mundo se parece acontecer, não é mudar o mundo, mas é mudar a nossa percepção sobre as coisas projetadas no mundo, é mudar a nossa mente sobre isso. E isso Jesus vai trazer para nós hoje, nessa questão bem específica. E antes de iniciar, então, a leitura para ver nas palavras de Jesus o que ele tem a nos dizer, vamos nos unir em propósito, como a gente tem feito, e nós podemos nos direcionar para esse momento, respirar pausadamente, aquietar os barulhos da mente, largar o que está interferindo com a concentração desse instante e focar apenas estar presente aqui. Porque quem nos orientará, quem nos guiará é a função do Espírito Santo. O nosso papel é apenas estarmos abertos a Ele. Ele conduzirá nossos pensamentos, nosso entendimento, e Ele trará clareza àquilo que Jesus nos propõe hoje nessa pergunta. E assim, tomada a decisão de que o Espírito Santo seja o nosso condutor, nós já optamos pela mente certa e estamos prontos, então, e alinhados ao pensamento de Jesus para vermos o que ele tem a nos dizer sobre a percepção da ordem de dificuldades e, principalmente, como podemos evitar essa tentação, porque é ela, essa percepção de ordem de dificuldades, que mantém todo um sistema de crenças de separação em pé. Sem diferenças de ordem, não há separação. Então, para nós, como tomadores de decisão, Jesus está nos falando aqui. E ele inicia dizendo que a crença em ordens de dificuldades é a base da percepção do mundo. E, de fato, o mundo não poderia ser percebido se não houvesse ordens de dificuldades, ou graus de dificuldades, ou graus de diferenças, ordens de diferenças. É bastante óbvio que o mundo físico aqui, ele se baseia totalmente em diferenças, porque nós nos baseamos na vista física. E a vista física, ela necessariamente atua por contrastes. Assim, é a audição, é o tato, é o paladar, todos os nossos sentidos, eles trabalham baseado em diferenças, ela faz análise de diferenças, e onde entra
entram diferenças, obviamente que também entram graus de dificuldade, o que traz toda uma perturbação para a mente. Então, realmente, de fato, a crença de ordens de dificuldades é realmente a base de percepção do mundo. Fundamenta-se em diferenças. O que passou não está mais nivelado. Há alterações no que virá, as alturas são desiguais e os tamanhos diversos, há graus variados de escuridão e luz, e milhares de contrastes nos quais cada coisa vista compete com todas as outras para ser reconhecida. Então, o mundo, de fato, é assim. Tudo aqui compete em ser reconhecido como unicidade, como uma existência própria e individual. Um objeto maior ofusca um menor. Uma coisa mais brilhante ofusca a outra, ofusca a atenção de outra com apelo menos intenso. E uma ideia mais ameaçadora ou considerada mais desejável pelos padrões do mundo transtorna completamente o equilíbrio mental. Então, Jesus não está fazendo outra coisa do que descrevendo um mundo normal aqui. E o mundo do ego foi feito assim, e enquanto lhe parecer que existe, ele terá essas características. Isso é fato. O que os olhos do corpo contemplam é apenas conflito. Então, tudo contrasta pela própria sobrevivência, por se sobressair, por ter reconhecido a sua individualidade. Então, tudo aqui no ego é conflito. Não olhes para essas coisas à procura de paz e compreensão, porque não é nelas que está a paz e a compreensão. O atributo de paz e a característica de compreensão são atributos da mente. É na mente que nós podemos senti-los e eles definitivamente não poderão ser encontrados no mundo, porque o mundo está fora da mente e portanto, a paz e a compreensão não se encontram no mundo. Então, o foco é para o pensamento não se voltar. Nós, como tomadores de decisão, não voltarmos o nosso pensamento para essas coisas externas e diferentes, para elas parecerem ser a realidade, embora que nós as percebamos. Não nos é pedido não perceber, nos é pedido não olhar para dentro delas e buscar nelas a correção e o desfazer daquilo que está obstruindo a paz. O Tiago levantou a mão. Eu estou ouvindo as gravações, né? Que você fizeste, que a Ing maravilhosamente faz. Já há 2 anos, quase 3 anos, né? 3 anos já, quase. Quase 3 anos. E é muito interessante porque vai construindo o sistema de crença, a gente vai percebendo a questão de um sistema de crença antigo e de um sistema de crença que agora começa a ter todo sentido com o 100. E essa ideia de sistema de níveis e tal, como realmente um grande mecanismo de distração, né? A gente realmente se distrai. O que me ocorreu agora sobre isso, quando você estava falando, ou o Espírito Santo estava nos dizendo, é que todo sistema que a gente encontrar no mundo que está explicando o mundo é um sistema do ego. Tem alguém sendo craque em explicar o ego. O ego funciona assim, gente, ó, assim, sabe? E a gente acha que tem que aceitar aquilo, tá? Tá, entendi. É assim então que eu tenho que operar nesse sistema, achando que isso é de Deus, que isso é divino e que isso e não é. E eu sei, ele vem antes de tudo isso dizendo, gente, tudo que você está vendo no mundo não é. Por isso que essa parte, a primeira parte do livro diz assim, ó, você está se distraindo com yin e yang, com contraste, para ter paz tem que ter guerra,
para ter bondade tem que ter maldade, sabe? Ele vem dizendo assim para nós: você está se distraindo com isso, você está criando sistemas e elaborando complexidades e justificando complexidades. Então foi sensacional, porque eu venho também de várias escolas, por assim dizer, de expansão de consciência, e é tão claro que alguns desses estudantes, eles chegaram realmente num lugar onde o Sei está nos levando, mas vários outros não. e a gente estuda isso como se fosse um caminho, e não é caminho, é muito interessante, assim, não, é um caminho de distração. A gente pode ficar ali se distraindo, achando bonito e fazendo orações e tudo mais, mas você chega e diz, não é. Isso, o mundo, Deus não tem nada a ver com o mundo. E a gente não tem nada a ver com o corpo. O que você fizer com o seu corpo não vai te trazer a alegria e felicidade. Isso não tem nada a ver. Isso é sensacional. E tem a ver muito com essa questão. Eu comecei a lembrar quando eu estudava Yinhologia, que a gente chama, né? Que é do taoísmo, que tem o Yin e Yang, né? Yin e Yang. E tem um princípio no Yin e Yang, quando as duas forças se equilibram, tudo desaparece. Olha só que interessante, nessa. O ego conseguiu montar até esse sistema de dizer que se você ficar pleno, alegre, satisfeito, se você se iluminar, por assim dizer, você vai desaparecer, e a gente sabe que também não é verdadeiro, né? É sensacional. Obrigada por essa percepção, e realmente é libertador, né, Tiago, quando nós percebemos um sistema que realmente vai além do mundo, mas ele se volta para a nossa mente. E aí nós conseguimos compreender o quanto nós também não somos o mundo, nem sequer o mundo é. Nada é, mas a nossa mente que acreditava no mundo fazia o mundo parecer, e para perpetuar isso, então, essa distração dentro do mundo para não escapar disso. E justamente o Zen vem para nos ensinar isso. Só posso me alegrar com a tua percepção, Tiago, porque realmente o curso está nos levando a essa compreensão na mente. E essa ideia também, porque na verdade muitos ensinamentos levam a gente nesse lugar, só que a gente não vamos dizer assim, com a pureza do Zen, tá? Com a pureza de Jesus na explicação. É que a gente está se olhando, todo mundo que está se vendo aqui, todo mundo está se vendo em pensamento, nós somos só pensamento, e é um pensamento equivocado, isso que é sensacional. Então, em algum momento, a gente deu sei lá, se distraiu lá dentro da mente e saiu criando todo esse universo que a gente está vendo. E aí a gente continua criando. E é muito maluco, assim, tipo, eu estou olhando um pensamento, eu não estou olhando algo real. Eu estou respirando um pensamento, eu estou respirando algo, é muito maluco. E o próprio, e ainda por cima, o próprio pensamento meu na mente, que está representado no mundo afora. Parece lá fora, mas está ainda dentro de mim. É, muito doido. Bem Valeu. Isso. E hoje até vamos ver aqui, mais uma vez, essa comprovação do quanto o ego, o sistema separador, tenta se manter e se proteger através das diferenças. Esse é o foco de hoje de Jesus, de clarear isso mais ainda para a nossa mente, para nós detectarmos isso e não mais nos enganarmos com aparências que, na verdade, são todas as mesmas, mas parecem diferentes. Então, isso, na continuação, aqui ficará bem claro. Obrigada pela participação, Tiago. Mas, seguindo, então, aqui no segundo parágrafo, que ilusões sempre são ilusões de diferenças. Então, todas as ilusões, se não houvesse diferenças, se não houvesse graduações, não haveria esse mundo físico, esse mundo externo, esse mundo no qual a percepção física nos mostra. Como poderia ser de outra forma? Então, como que poderia haver um mundo se não houvessem esses contrastes, essas diferenças? Por definição, uma ilusão é uma tentativa de fazer com que alguma coisa considerada de maior importância seja real,
mas se reconhece que ela não é verdadeira. Então, na mente, tem um lugar na nossa mente que nós sabemos que esse mundo não é real, que ele foi projetado, que ele foi feito, mas a mente não quer saber disso, porque se ela reconhece isso, que o mundo é uma projeção, ela mesma se considerando um personagem dentro do mundo, mas se o mundo não é real, essa própria mente que pensa que está aqui, ela não é real. Então, ela sabe disso, mas ela quer de toda forma tornar isso verdadeiro. Tem um lugar na mente que ela reconhece que a separação é impossível, que ela não aconteceu, mas se ela não aconteceu, não há esse mundo aqui. E como a mente ouve esse pensamento e ele continua existindo, continua tendo a atração de ser separado de Deus, então o que a ilusão é? Essa tentativa de, através das diferenças, através de dar mais importância para certas coisas, tornar real, então, essa separação, tornar real esse mundo para nós. Então, a mente, em algum nível, nossa consciência está fora da mente, então nós conscientemente não sabemos disso, mas na mente nós sabemos que esse mundo não é verdadeiro. Mas, por outro lado, nós temos o desejo de estar aqui. E para estar aqui, nós necessariamente temos que tornar as ilusões, ou pelo menos parte da ilusão verdadeira, porque daí a mente pode se identificar com essa parte verdadeira. Então, tal é a artimanha dentro da mente para ela acreditar nesse mundo ilusório, acreditar nessas diferenças. A mente, então, busca fazer com que seja verdadeira em função da intensidade do desejo de tê-la para si. Então, como que a mente faz com que aquilo que é, de algum modo, ela sabe que não é verdadeiro, tem uma parte na mente que sabe disso, mas ela quer que seja verdadeiro. Então, ela usa uma artimanha. E essa artimanha, ela sente uma atração, então, muito forte em ter essa, como ele diz aqui, em função da intensidade do desejo de tê-la para si, aquilo que ela considera seu, um corpo físico, bens ou amigos, seja a graduação que for, ela quer ter alguma coisa que ela diga, isso sou eu. Então, a mente, ela quer se enganar, ela sabe que não separou de Deus, mas tem essa atração por ainda aquele primeiro pensamento de como que seria fora da mente de Deus, continua sendo altamente atrativo, e a mente, ela quer, então ela busca alguma coisa que ela possa dizer que é seu, porque se ela tiver algo fora da mente de Deus, isso valida ela. Então, ela deixa de ser uma ilusão. Ela venceu o próprio Deus. Ela se tornou aquilo que ela acreditou que fez, que busca constantemente provar que a separação de Deus aconteceu, de fato. E é assim que o mundo parece que existe, porque sem todo esse sistema insano, mas que faz com que o mundo pareça existir, sem essa atração forte por esse pensamento de separação, não poderia haver esse engano desse mundo. Então, é assim que a mente busca se enganar, tornando verdadeiro aquilo que ela quer que seja a sua identificação. Ilusões são travestis da criação, tentativas de trazer verdade a mentiras. Travestis da criação. Então, inverter no céu toda a criação. Tudo é extensão do próprio amor de Deus. Deus, nossas criações são extensão do próprio Pai, extensão de Deus, assim como nós somos. Mas invertendo isso, fazendo um travesti, fazendo uma caricatura grotesca da criação, as ilusões, elas parecem tomar o lugar do céu, parecem tomar o lugar da criação,
Mas o que faz com que isso tenha o poder dentro da nossa mente é o fato de nós querermos tornar real uma mentira. Então, trazer a verdade da criação para o sistema ilusório do mundo aqui. Então, é esse desejo por separação que foi a causa de parecer que existe um mundo fora da mente de Deus, e é a causa de manter esse sistema separado aparentemente intacto. Achando a verdade inaceitável, a mente se revolta contra a verdade e dá a si mesma uma ilusão de vitória. Por que a mente acha a verdade inaceitável? Porque no pós-pensamento de separação, a mente veio a se identificar com algo fora de Deus. E esse algo fora de Deus, que seria a nossa identidade, ou a identidade da mente, ele ganhou um status de ser, de existir. E quando ele ganhou esse status de ser, de existir, diante da presença de Deus e do Cristo, esse ser, esse existir desaparece. Então, a mente que está envolvido, que se identifica com esse sistema de separação, ela não quer desaparecer, ela não quer deixar de ser alguma coisa. Então, para ela, a verdade, o céu, o próprio Deus é inaceitável, porque diante disso, todo o sistema separador simplesmente se desvanece. Desaparece porque não tem fundamento. Então, o desejo, o mesmo desejo que nos levou a primeira vez na consciência do céu a pensar separação, é o que atua a cada instante, no momento presente, querendo validar a si mesmo como sendo algo real, algo que existe a parte de Deus. E nesse caso, por querer fazer algo além, diferente de Deus, ou se validar, isso necessariamente precisa invalidar a Deus, porque só um dos dois pode ser real. Então, se a crença de separação quer ter um espaço na nossa mente, e nós concordamos com isso, simplesmente o sistema de Deus passa a não ser mais reconhecido pela nossa mente. Não que Deus desapareça, mas na nossa consciência, sim. Porque nós decidimos estar cientes de algo diferente. E por isso que a mente acha a verdade inaceitável. E por isso que ela se revolta contra a verdade e dá a si mesma uma ilusão de vitória. Essa ilusão de vitória é dizer que, de fato, sim, ela fez um ser fora da mente de Deus. E esse ser é essa consciência de eu de cada um, essa consciência de vida de cada um. Primeiramente, era uma consciência unificada, separada de uma única mente, e que, dando-se conta de que separou-se de sua fonte, sentiu um terror muito, muito grande, insuportável, e por isso que ela se fragmentou em bilhões de consciências. Agora, aparentemente, cada consciência viva é um resultado dessa mente unificada, separada. Achando a saúde uma carga, porque a saúde também é reflexo do pensamento de Deus, então, achando a saúde uma carga, retira-se para sonhos febris. Então, é assim que a mente, ela opta, embora que a nossa consciência consciente possa não concordar com isso, mas na mente se opta por sonhos febris, porque a saúde nos colocaria diante de Deus, nos colocaria de volta, e o medo de Deus é grande. O Márcio levantou a mão. Ing, nesse final de semana nós fizemos um estudo sobre a metafísica da reencarnação. E nós estudamos detalhadamente sobre isso, né? Sobre esse medo de Deus que a consciência experimenta, que quando ela solta o corpo, né? Então ela faz uma imagem, e aí chega um período em que ela solta essa imagem.
ela volta de novo para esse sistema de pensamento que experimenta incessantemente o medo de Deus, e é por isso que ela faz uma nova imagem para fugir do medo de Deus novamente. É essa herança da consciência unificada que experimenta um pavor, o medo da aniquilação. E foi bem interessante porque parece que tudo que você está trazendo hoje está fortalecendo o nosso estudo em relação a isso, né? O pessoal, a gente estudou sobre por que tem o reencarne, né? O que é o reencarne? E aí nós estudamos literalmente isso. Então, só quis trazer aqui. Foi muito interessante você trazer para fortalecer esse estudo que nós fizemos no domingo. E de fato, como os mestres falam no livro do Gary, né, que o medo nessa mente unificada é um terror tão grande diante do medo da aniquilação de Deus, que eles falam que a pior reencarnação possível dentro do mundo físico aqui, a pior vida possível, imaginável, aqueles que aparentemente vêm só para sofrer aqui ainda, é um passeio no parque perto desse terror na mente. Então, de fato, a consciência, estando enlouquecida de culpa, ela se apega à primeira oportunidade de escapar, de fugir de novo da dor e do sofrimento, quando não há ainda a cura da mente. Por isso que a cura da mente, a oportunidade da cura nossa da mente é agora, enquanto nós temos uma consciência aqui, aparentemente protegida dentro de um corpo físico, mas nós aprendendo que nós não somos esse corpo. Então, é aqui, é agora, a nossa oportunidade de voltarmos a olhar todas as crenças, olhar junto com o Espírito Santo, tudo que nós carregamos de herança de equívocos na mente e soltarmos isso. E voltarmos de novo à sanidade, porque só o Espírito Santo é que tem essa mensagem de que, de fato, a mente não é culpada de nada, porque ela nunca deixou a sua fonte. E é esse retorno que a gente faz para a mente, quando eu falo a gente, não é o Márcio, né? É esse retorno que a consciência faz para esse sistema de pensamento de separação que a gente chama de umbral, que a gente fala que é tão terrível, é esse medo que você acabou de falar. Nós experimentamos esse medo, aí a gente chama dentro do espiritismo esse chamado de umbral, e aí a gente dá um jeitinho, como você disse. A pior existência é melhor do que fazer contato com esse pavor e o medo da aniquilação. E é assim que o ego vai fazendo a linha do tempo, né? Solta uma imagem, faz outra imagem, solta uma imagem, e aí ele vai parecendo eterno. Porque a consciência que pensa o Márcio aqui é a mesma que está pensando o Márcio 2.500 anos lá na frente. Só que lá não é o Márcio, né? Lá vai ser um outro nome, uma outra coisa, mas é a mesma consciência, como se fosse assim. A consciência ela não tem idade. Nós parecemos ter gerações por conta das imagens que ela vai soltando, mas a consciência é a mesma desde a fragmentação lá, né? Então é isso. Faz sentido, Indy? Paz, e isso me lembra também que não há evolução aqui, é um aceitar ou não aceitar. E o que nós estamos aceitar ou não aceitar o sistema de pensamento do Espírito Santo, que ele nos conduz em degraus. Então, o que eventualmente poderiam então confundir com evolução são degraus nos quais a nossa mente começa a aceitar os pensamentos do Espírito Santo. Então, nós vamos no início lentamente e depois rapidamente aceitando a verdade do Espírito Santo à medida que sentimos menos medo na mente. Então, não há uma evolução, mas há uma aceitação. Mas para chegar à aceitação completa, há degraus devido ao nosso próprio medo. Não é um fato, mas para a nossa consciência parece acontecer assim. Então, faz todo sentido, sim, uma consciência só, e é uma mente. E por detrás desse sistema todo tem uma outra questão, que é a razão do ego, da crença de separação, então investir tudo nisso, que é a perpetuação do ego.
ele se finge nosso amigo, ele finge trazer evolução nas nossas consciências, mas, na verdade, todo o sistema de crença, e isso é característica por ser crença, ela tende a se perpetuar. Ela só existe para se perpetuar. E assim o ego deseja se perpetuar através de mantendo nossas consciências nesse ir e voltar, né? De aparentes experiências em corpos diferentes, em consciências diferentes, seres diferentes, mas a mesma consciência. A Rosemar também levantou a mão. Sim, então quer dizer que esse processo que há em outras técnicas, religiões, inclusive, de evoluir o espírito, é mais uma afirmação e perpetuação da existência do ego, da separação, né? Totalmente, porque o espírito, por ser espírito, ele é completo, ele é puro, ele é de Deus, ele é inalterável. O espírito não tem evolução. Mas a nossa consciência de que nós somos espírito, essa precisa de correção. Então, o que eles chamam de evolução, na verdade, é a nossa liberação dos equívocos e a aceitação da verdade. Faz mais sentido assim? Faz mais sentido assim. Fica muito claro como que se mantém a manipulação, né, através da religião, né? Através do ego usando o próprio equívoco para se perpetuar. Mas, ainda assim, alguma coisa dentro da mente vai despertando. Então, também não é de descartar a utilidade que elas têm, embora possam não levar ao despertar, mas são meios que eventualmente servem para questionar o próprio ser daquilo que ele tinha como verdade. Então, não se condena as religiões, os pensamentos, mas vê-se além, vê-se o equívoco e eles também são projeção da nossa mente, ainda é nós. Não existem dois projetores, não existe uma religião lá fora com a qual não é a minha mente unificada, separada, que projetou. Então, corrigindo a mente, todos esses demais equívocos serão corrigidos juntos. A Priscila também levantou a mão. Ing, Oi. Escutando falar assim, parece que dá um medo muito grande desse medo de Deus, né, que a gente estuda, mas aí o curso também fala que é uma decisão, né? É tão simples. É só decidir a favor de Deus. Então retirar do medo, retirar a decisão do medo. A decisão do medo é a mesma decisão por querer ser separado de Deus. Uhum. Aí volta de novo a alegria, né? Porque também essa decisão já foi feita, né? Já foi feita. Já tomou essa decisão. Então, não precisa ter medo de nada, não. Então, só estamos revivendo o instante de insanidade e aprendendo a trazer para mais perto o instante que nós já tomamos a decisão. É isso mesmo. Então, na metafísica do Sen, é isso que ele tem nos ensinado, a trazer, porque tudo aconteceu pela metafísica do curso, tudo aconteceu num instante, porque não há tempo e espaço, eles são frutos já do pensamento da separação. Então, a mente é anterior a eles. Então, e como tudo aconteceu num único instante, todos já voltaram, mas por uma decisão, estamos revivendo passo a passo, a cada instante, essa separação, e para isso parecer acontecer, criamos um tapete chamado tempo e espaço para desenrolar cada instante dentro da ideia de separação, e o perdão que o curso nos ensina através do Espírito Santo, ele colapsa
esse tempo, esse tapete, daquilo que, ao nós decidirmos de volta ao céu, nós já perdoamos isso, mas nós estamos revivendo, então, o antes disso, e estamos trazendo a cada perdão incutindo para reviver disso. Já não precisamos mais reviver isso. Obrigada, Ingrid. O Tiago? Eu fiz uma junção de conhecimento que já existe através de outros, tipo 7, acho que até o Locke, que ele fala do 7 e tal, e outros que ele fala que a gente cria através do pensamento, certo? Então, tá bem ok. Não sei se alguém tem dúvida sobre isso, mas eu vou tentar explicar um pouquinho, assim, ó. Eu estava andando hoje na uma mata aqui perto, eu olhava aquela árvore, o meu pensamento aqui criou aquela árvore, eu estou olhando para a árvore e a árvore recria. Então, a partir do momento que eu olho, penso sobre aquela árvore, ela recria. Então, eu estou olhando para vocês, estou recriando vocês aí. Tá todo mundo se recriando aí, eu olhando para mim, eu estou sendo recriado. E vocês estão olhando para mim, estão sendo recriados. Então, isso acontece. A clareza que eu estou tentando buscar aqui, que pode, de repente, a Ingrid pode nos ajudar, e os nossos colegas aí, é assim: o que o Espírito Santo faz, ele passa por cima disso tudo, dessa recriação de, tipo assim, você é filho de Deus, nada disso aqui, tá? Tudo um pensamento aí, tá andando sozinho, tá? É o ego. Você é um filho de Deus, você não é matéria, você não é essa árvore, né? É tudo um pensamento. Porque para a gente pegar e desfazer todo esse processo na mão, digamos assim, né? Fazer na mão, né? Fazer realmente um processo, a gente vai ficar muito tempo. Nem tem como fazer, porque é um processo que vai contra quem está fazendo esse processo. E exatamente, a gente estaria se autodestruindo se fosse verdadeiro. Então, só pelo Espírito Santo mesmo, tanto é que ele representa a parte sã da nossa mente, porque aquilo que parece que está projetando aqui, fazendo esses pensamentos aqui, sequer é real, sequer existe. Então, o Espírito Santo que é o único que guarda, dentro da ilusão, é o único sistema de pensamento que ainda guarda a lembrança da verdade. E quando nós decidimos pelo Espírito Santo, desaparece toda a ilusão, porque é vista como irreal. O Márcio também levantou a mão, tem uma contribuição. Ingrid, eu acho que sobre isso que o Tiago trouxe, dá para trazer algo que é bem importante, que a consciência, que o observador compreenda, né? É assim, ó. Quando a consciência se fragmentou, ela se fragmentou em bilhões de formas de pensar. Então, tem uma forma de pensar, tem um fragmento dessa consciência que pensa o Márcio, o mesmo fragmento que pensa o Márcio, pensa a árvore, pensa a barata, pensa o rato, pensa a Ingrid, pensa a cachoeira, né? Então, isso nós chamamos de roteiro do ego. Esse é o roteiro. Esse é o roteiro da separação que surgiu a partir do sistema de pensamento de separação. O Márcio, ele não tem o poder de projetar uma árvore. O Márcio, ele não tem o poder de... Só um minutinho, que a minha Siri disparou aqui, peraí. A minha Alexa. Ela escuta minha voz aqui e começa a falar junto. O Márcio, ele não projeta árvore. O Márcio não projeta cenas. O Márcio, ele usa as cenas para projetar quem ele pensa que ele é na cena. Então, se eu estou ensinando para mim que eu sou um corpo, eu estou identificado com o pensamento de separação. Então, eu vou procurar dentro desse roteiro do ego uma outra imagem feita por um outro fragmento, por uma outra forma de pensar, para dizer que eu estou sentindo coisas em relação a essa outra forma de pensar. Quando a gente perdoa e a gente se une no Espírito Santo, né, se desvanece no Espírito Santo, aquele pensamento ali ele vai continuar fazendo uma forma de árvore, mas isso vai se desvanecendo conforme todas as consciências vão usando o Espírito Santo como ponto de encontro da sua realidade. Então, é impossível que o Márcio projete alguma coisa, que a consciência do Márcio faça uma imagem, que a consciência do Márcio faça
projete uma porta, projete um prédio. Então, não tem um Márcio aqui inventando pessoas e inventando prédios e estruturas. Tem uma consciência identificada com a separação, usando aspectos do roteiro para dizer que existe separado de Deus. É isso, não é, Indy? É isso, para confirmar a separação dentro de cada fragmento, para validar cada fragmento. Qualquer então, é no outra nível coisa além acima a disso. projeção para validar a separação, a fuga da mente. Isso. Qualquer outra coisa, ao invés disso, é a consciência tentando espiritualizar a imagem e dar uma função para ela dentro do roteiro. Isso não é real. Jesus não ensina isso. Não é isso, Indy? É isso. Eu acho que até vai ficar mais claro aqui também, na sequência, então, o quanto, sim, é um pensamento separado só, que fez toda a projeção e projetou a divisão das consciências. E agora falamos das consciências, mas acreditar que a consciência tem poder para projetar é o mesmo sistema de validar a consciência. É só para dar-lhe poder. Poder que nem sequer o poder, a mente separada tem, porque todo poder ainda vem de Deus. Mas continuando aqui, eu acho que até a própria continuação aqui também nós vamos compreender isso. Mas seguindo então aqui, nós estávamos no 2.8, no 2.7, repetindo aqui que achando a saúde uma carga retira as separações febris, então a mente ela se retira para ações febris e projeta, então, consciências doentes dentro do seu roteiro, e nesses sonhos a mente está separada. Então, depois que a mente projeta esses sonhos de roteiros aqui, ela se vê separada, diferente de outras mentes, com interesses próprios diferentes, e é capaz de gratificar as suas necessidades às custas dos outros. Então, a próxima frase aqui já confirmou isso que você estava dizendo, Márcio, quanto a mente, ela, dentro dos sonhos febris, ela projeta para parecer que existem mentes separadas e que cada individualidade pode se gratificar às custas do que o outro pode fazer a mim, a essa mente separada. Então, o quanto é a mente que está equivocada, que tem medo da verdade, o quanto ela, dentro dos sonhos febris, temendo a Deus, temendo a saúde da mente, temendo a volta, porque isso faz com que desapareça isso que ela acredita que ela é, que é um ser separado, o quanto ela sonha um sonho de mentes individuais, sendo que o sonhador é um só. É a mesma mente unificada, separada, que sonha que ela é diversas, a infinidade de consciências que nós temos no universo físico, e que cada consciência é um ser individual, com vontades próprias, com propósito próprio, e que cada um busca a sua gratificação em cima das outras individualidades. Todos os apetites, os desejos individuais, as vontades próprias são voltadas nesse sentido. E tudo isso porque existe o desejo na mente unificada, separada, de se perpetuar, de existir, de dar validade ao pensamento da separação de Deus. Então, tudo se origina ali. Eu senti de trazer isso, Ing, porque no início é muito natural, a gente gasta uma energia danada analisando projeção, se culpando, né? Aí você vai para a culpa achando que aquilo ali é uma projeção sua, e projeção é o que você escolhe sentir diante da imagem. É quem você escolhe acreditar que você é diante da imagem. Isso que é a projeção, né? Então a gente tem o hábito eu fiz muito isso, investigar crença, achar que eu estava projetando uma cena de assalto quando eu estava assistindo na televisão. Não, aquilo ali faz parte do roteiro. Eu vou perdoar o que é que eu sinto em relação ao que eu estou vendo, e nem é o que eu sinto, na verdade. Eu vou perdoar a ideia de quem é que está vendo aquilo.
Eu perdoo a ideia de ter um eu aqui separado, podendo ver aquilo. Né? Então, assim, o perdão é sempre a partir do sistema de pensamento que eu me identifico como existência, e não em relação às imagens. Senão, não é perdão, é praticar perdão, né? E que você ensina. A gente fica praticando, até que um dia desiste disso. Aprende a perdoar. Isso. Bem isso. Eu acho que aqui adiante vai reforçar isso também, Márcio, quando seguimos aqui. Mas obrigado por trazer, e isso ajuda a clarear mais e mais, porque é para isso que nós estamos estudando aqui. De onde vêm todas essas diferenças? Então, quem que projeta, quem que faz essas diferenças aqui do mundo? Certamente parecem estar no mundo lá fora. Então, o mundo, na consciência individual, óbvio que parece que realmente, de fato, tem uma coisa lá fora. No entanto, com toda certeza, é a mente que julga o que os olhos contemplam. Então, começa por aí a mudança. Essa mudança, Márcia, que você apresentou. É a mente que julga aquilo que os olhos contemplam. É a mente que interpreta as mensagens dos olhos e lhes dá significado. Então, o significado não está no mundo. O mundo não tem significado. É a mente que olha para o mundo e cada fracionamento, cada consciência, parece que tem um próprio resultado, um próprio significado que ela vê para a cena. Mas isso está na mente, não está no mundo, não está na diversidade lá fora. Então, é na mente, então, que olha as mensagens dos olhos. Os olhos, eles mostram diferenças, mas sem interpretação, sem significado. É a mente que dá o significado. E esse significado não existe absolutamente no mundo lá fora. Então, o significado das diferenças não está nas diferenças. O que é visto como realidade é simplesmente o que a mente prefere. Então, a mente enxerga no mundo o que ela prefere ver. Simples assim, e nada mais do que isso. Não existe nenhum significado no mundo. A mente vê exatamente o significado que ela quer ver. Então, onde que está o poder? No mundo ou na mente? Então, de fato, é na mente que está todo o poder, porque é lá que ela decide o significado que ela quer ver nas coisas do mundo. O que é visto como realidade, então, como a gente viu, é simplesmente o que a mente prefere. A sua hierarquia de valores é projetada para o que está lá fora, e ela envia os olhos do corpo para achá-la. Então, ela simplesmente quer testemunhas daquilo que ela acredita na mente. Então, ela envia os olhos do corpo, e os testemunhas são sempre obrigados a trazer as suas testemunhas baseadas naquele que lhe enviou, que agradem aquele que lhe enviou. Então, a mente quer uma testemunha de diversidade, os olhos mostram isso. Os olhos do corpo nunca verão, a não ser através de diferenças. Então, obviamente que os olhos do corpo foram feitos para ver diferenças. Os olhos do corpo não têm como ver a unicidade do espírito. Os olhos do corpo não têm como ver a abstração total de Deus ou de amor. Eles foram feitos justamente para trazer testemunhos de hierarquias de dificuldades. E assim, os olhos precisam de diferenciações para verem algo. Não havendo diferenciação, não havendo graduação, não havendo profundidades, sombras, relevos, os olhos simplesmente não distinguem nada no que é uma unicidade absoluta. Contudo, a percepção não se baseia nas mensagens que eles trazem. Somente avalia as suas mensagens e, assim sendo, somente é responsável pelo que é visto. Então, os olhos, eles trazem a diversidade para nós, mas eles não avaliam essas diversidades. O olho que vê a árvore, que vê o prédio, ele não tem
nenhum pensamento sobre isso, ele não tem nenhuma ideia sobre o que ele está trazendo à mente. Ele simplesmente registra aquilo que a mente lhe enviou, lhe fez para registrar dessa forma, para registrar diferenças. E o olho registra essas diferenças, mas o olho, então, ele não traz nenhuma mensagem a mais, ele só traz esse registro. É a mente que avalia esses registros, é a mente que avalia e que, portanto, é responsável pelo que é visto. Então, como que eu sei que uma árvore é árvore? Porque a mente diz isso, não é o olho que me diz que é uma árvore. Os olhos me mostraram apenas um relevo diferente, me mostraram um contraste de volumes diferentes, que eventualmente volumes do que a mente julga um tronco, do que a mente julga folhas, do que a mente julga separado de outras folhas, e umas ela julga como sendo uma árvore e outra de outras, nada disso o olho reconhece. O olho apenas mostra aquilo que a mente pediu para mostrar, diferenças. E a mente é que interpreta essas diferenças. Ela só decide se o que é visto é real ou ilusório, desejável ou indesejável, prazeroso ou doloroso. Então, a mente, ela manda para fora e ela faz essa diferenciação em cima do desejo secreto do que ela quer validar. Se ela quer validar a separação, ela decide que o mundo ilusório, o que deve ser real dentro do mundo ilusório, o que ainda é desejável para ela, o que é doloroso, o que é prazeroso. Então, tudo está primeiro na mente, e ela o projeta para fora, e inclusive projetou as consciências individuais para fora, para servirem de testemunho para esse desejo. Então, agora, dentro da consciência individual do corpo, ataques físicos podem ser dolorosos, e algumas coisas que interagem com o físico, então são prazerosas, mas o prazer não está na mente do corpo, não está no cérebro do corpo, está na mente que projetou para ser assim. É nas atividades de seleção e categorização da mente que entram os erros de percepção. Então, a mente decide o que ela constitui, os contrastes que ela quer, e inclusive ela tem que trabalhar tudo por contrastes, então ela faz uma seleção e categoriza coisas como sendo boas e como sendo desejáveis, e outras como sendo repudiantes e como sendo doloridas, mas é ela e é dentro desse sistema que faz tudo isso que estão todos os equívocos de percepção. É aí que a percepção parece dar realidade ao que ela está vendo. E é aqui que a correção tem que ser feita. Então, é na percepção da mente que vê os objetivos daquilo que ela está vendo, é ali que está o equívoco dela, quando ela categoriza para que serve isso, é ali que está o equívoco dela, e é ali que tem que ser feita a correção. A mente classifica o que lhe trazem os olhos do corpo, de acordo com seus valores preconcebidos, julgando aonde cabe melhor cada dado dos sentidos. Então, é a mente que define o que é melhor para a sua subsistência e o que deve ser um ataque também para a sua subsistência. Que base poderia ser mais falha do que essa? Então, se a própria mente, ela que faz as categorias sobre as quais o mundo vai girar e se enquadrar dentro, como que a mente poderia, então, saber para que serve, se é ela que define a utilidade de cada coisa? Então, a coisa mais falha é a própria mente
ela ser a determinante do propósito de cada coisa, porque ela já fez o seu propósito, o seu pré-julgamento antes. Então, não há mais como ter uma precisão daquilo que a mente deseja, porque ela já criou a categoria dentro do que isso deve servir. Sem reconhecimento próprio, ela mesma pediu que lhe fosse dado o que cabe nessas categorias. Então, tudo que a mente vê, os testemunhos que ela vê lá fora no mundo, ela os projetou, tanto os bons quanto os ruins, tanto os desejáveis como os indesejáveis, os prazerosos e aqueles que causam dor. Ela fez tudo isso. Ela fez o ataque e ela fez a cura do ataque dentro do mundo. Então, sem ela reconhecer que é ela que está fazendo isso, como que ela pode saber para que serve cada coisa? E tendo feito isso, concluiu que as categorias têm que ser verdadeiras. Então, ela fez aquilo que ela deseja, ela também fez aquilo que ela acha que é um ataque a ela, e sem saber que é ela mesma que fez isso, ela acha que tudo que ela vê agora é verdadeiro. Nisso se baseia o julgamento de todas as diferenças, pois é disso que todos os julgamentos do mundo dependem. Pode-se depender, para o que quer que seja, desse raciocínio confuso e sem sentido? Então, pode-se depender de uma mente assim, que está totalmente confusa, sem sentido nenhum, que fez tanto aquilo que ela julga que é bom e aquilo que acaba com aquilo que é bom, ela sendo aquela que fez a ambos. Faz sentido nós nos identificarmos ou pensarmos ou raciocinarmos dentro de tal sistema de pensamento? Então, não faz sentido nenhum nós aceitarmos essa confusão da mente como sendo a realidade nossa. A razão nos ensina que não faz sentido isso. Então, deve haver um sistema de pensamento que seja mais coerente que isso, que veja além disso. Não pode haver ordem de dificuldade na cura meramente porque toda doença é ilusão. Então, isso já é um sistema de pensamento coerente. É o sistema de pensamento do Espírito Santo nos dizendo que não pode haver dificuldade de cura. Não pode haver dificuldade para a mente curar ou despertar, ou buscar a salvação, que é tudo sinônimo, porque toda doença é ilusória, não é real. Então, na verdade, só precisa curar o quê? A ideia de que a doença existe. Porque a doença, mas se a doença é ilusória, então a separação também é ilusória. E isso é aceitar a expiação para si mesmo. É aceitar que, de fato, nós ainda somos o pensamento que Deus criou a sua imagem e semelhança. Que nada do que pensamos que fizemos no pós-separação de fato aconteceu. Inclusive, todas as doenças que nós experienciamos a partir da separação da mente também são ilusórias. Será mais duro dissipar a crença dos insanos em uma alucinação maior em oposição a uma menor? Então, se toda doença é ilusória, que diferença faz se a doença parece ser maior ou menor? Se ela parece mais agressiva ou mais amena? Se ainda é ilusão. É o fato de que ilusão é ilusão. Isso tem que ser reconhecido e isso é cura. Independente do tamanho da ilusão. Concordará ele mais rapidamente com a irrealidade de uma voz mais alta do que a de outra mais suave? Então, falando aqui na ordem de dificuldades, que isso é meramente uma ilusão. Que diferença faz se uma voz parece mais alta ou outra mais suave, se ambas estão falando de ilusão?
Descartará ele com maior facilidade um comando para matar, sussurrado, do que outro dado aos gritos? Então, o ego é só a diferenciação, não é a forma como se apresenta. Então, tudo dentro do ego, não importa se é gritado, se é sussurrado, ainda é ilusão. E será que o número de garfos que ele vê vê os demônios carregando afeta a credibilidade neles, na sua percepção? O demônio, o causador de todos os males, será que é a quantidade de mal que ele vê que vai fazer com que ele acredite nessa categoria de que existe o mal? Se parece poucos males ou muitos males? A sua mente categorizou tudo isso como real, portanto, tudo é real para ele. Isso passa a ser verdadeiro para a mente. Quando ele se der conta de que são ilusões, elas desaparecerão. E assim é com a cura. Então, quando se é visto que aquilo que aparentava estar doente não é real, porque o Filho de Deus é a única realidade por detrás daquilo que parece estar doente, por detrás daquele corpo físico que parece estar doente, Deus não criou esse corpo, mas criou a mente do ser que parece habitar esse corpo. Mas essa mente ainda está una e íntegra na mente de Deus. Ela ainda é parte do Cristo e, portanto, ela é imutável. É isso que traz a cura na mente de quem estava enganado quando acreditou que o ser que Deus criou era esse corpo que aparentava estar doente. Então, olhando através de uma mente corrigida, o enfoque necessariamente vai para a correção. E nisso, a cura também acontece porque a doença desaparece. No Cristo, na mente, no Espírito, não existem doenças. Na unicidade, não há uma brecha onde a doença possa entrar, porque a unicidade abraça tudo. Não há um lugar para a doença. E a unicidade é a criação de Deus. Então, a doença tem que estar fora. Ela simplesmente tem que desaparecer, porque não há um único lugar dentro da criação verdadeira onde ela possa se manifestar. As propriedades das ilusões que as fazem parecer diferentes são, na realidade, irrelevantes, pois suas propriedades são tão ilusórias quanto elas próprias. Então, tudo aquilo que parecia ser uma propriedade de uma individualidade passa a ser irrelevante. O tipo de doença que aparenta ter, a dificuldade que aparenta ter, isso tudo é irrelevante. Por quê? Porque todos esses males entram na categoria de ilusão. Porque ilusões, não importa elevado a que grau que sejam, elas continuam sendo ilusões. E só a verdade é que transcende a ilusão. Nada dentro da ilusão vai curar a ilusão, nada dentro da verdade poderá afetar a verdade. E nisso se baseia o discernimento que escolhe pela cura, ao invés de um sistema doentio. Os olhos do corpo, isso aqui é bem importante também para nós não nos confundirmos com os tipos de testemunhos que nós queremos. Então, nós queremos o testemunho da paz na mente, do reconhecimento da unicidade que transcende todas as coisas físicas e separadas. E por isso que Jesus nos alerta aqui, ó. Os olhos do corpo continuarão a ver diferenças. Então, se o nosso ser sequer é um corpo, mas havendo ainda uma identificação com o corpo, os olhos do corpo, enquanto nós
vermos o mundo separado, eles continuarão a ver diferenças. Os olhos do corpo continuarão fazendo o que sempre fizeram, que é mostrar as diferenças que a mente designa em categoria e a classifica como árvore, como prédio, como corpos. Então, os olhos continuarão a fazer isso, mas a mente que se deixou curar não vai mais tomar conhecimento delas, das diferenças. A mente, ela saberá da sua unicidade, ela não acreditará mais nas categorias de diferenciação. Haverá pessoas que parecerão mais doentes do que outras, e os olhos do corpo registrarão suas aparências mudadas como antes. Então, o mundo continuará parecendo ser o que o mundo é, mas a mente curada vai colocá-las todas em uma única categoria. Elas são irreais. Então, a verdade do Cristo, do ser, a vida que está por detrás desse ser que aparentemente está adoecendo no corpo, essa vida é eterna e imutável. E ela nunca viveu de fato aprisionada num corpo e, portanto, ela nunca morre, ela continua sendo o que ela sempre foi. Então, tudo aquilo que parecia expressar vida aqui, então continua sendo uma única categoria, irreal. Essa é a dádiva do professor de Deus, a compreensão de que apenas duas categorias têm significado na seleção das mensagens que a mente recebe do que parece ser o mundo do lado de fora. Então, o mundo do lado de fora, algo fora da nossa mente, que os olhos parecem trazer, só tem duas categorias de ver. Ou isso é real e separado e tem diferenciação, ou é irreal, é um sonho sonhado, onde a própria imagem, o próprio corpo nosso, que a consciência queria dizer que era um ser separado, também entra nessa categoria, é irreal. Só a mente é real e a mente pode escolher novamente servir ao espírito ao invés de servir à ilusão. Enquanto a mente acredita num mundo de diferenciações, ela está equivocada porque ela está servindo a uma categoria que torna o mundo separado real. Então, ela está servindo à crença de separação. Mas a mente também pode escolher novamente e servir ao espírito, servir à realidade, servir à vida. E aí ela categoriza, tudo que ela vê pelos testemunhos físicos, ela classifica como irreal. Por quê? Porque só existem, então, essas duas categorias, que uma vê através do ego e outra do Espírito Santo, e dessas duas, somente uma é real. Somente um dos dois sistemas de pensamento pelo qual nós podemos olhar o mundo, que é da separação do ego ou da unicidade do Espírito Santo. Somente uma é real. Assim como a realidade é totalmente real, independentemente de tamanho, forma, tempo e lugar, pois não podem existir diferenças dentro dela. Também assim as ilusões são sem distinções. Então, o Espírito Santo não faz distinção entre ilusões. Ele não vê uma ilusão maior ou menor, uma mais forte e outra mais fraca. Ele simplesmente ele tem a categoria de ver que se é ilusão, é irreal. E sendo irreal, quando isso é reconhecido, isso desaparece, porque não tem mais subsistência. A irrealidade só parece real enquanto tem um pensamento equivocado que da mente, que é a criação de Deus, emprestada para dar realidade a uma ilusão. Então, é a mente que escolhe se ela quer tornar real uma mentira ou se ela quer voltar a saber da verdade. A resposta única para qualquer tipo de doença é a cura. E a cura
é aquela da mente, não da forma diferente, não da forma que aparentemente existiu um sonho de doença afetando um corpo e agora um sonho de saúde se projeta para cima do corpo. Isso ainda não é cura. A cura está onde realmente está o equívoco, e o equívoco está na mente que se vê projetada para fora de si mesma, para dentro de um corpo. Então, a mente que aceita que a doença estava nela por se projetar fora da sua realidade, fora da mente de Deus, fora do Cristo. Quando ela reconhece isso, ela simplesmente vê que a cura é a única resposta para tudo isso. A resposta única para todas as ilusões é a verdade. Então, a resposta do Espírito Santo para todas as ilusões, para toda a crença de separação, é a verdade de que nós ainda permanecemos tal como Deus nos criou. Essa é a cura da mente, e dentro dessa única categoria de que só o que Deus cria é real, é que desaparece toda a percepção de ordem de dificuldades. É com essa percepção do Espírito Santo que nós podemos escapar ou evitar toda a percepção de ordem de dificuldades em cura, porque não buscaremos mais curar aquilo que nem sequer existe, nem sequer tem realidade, mas iremos curar o pensamento que se identifica fora da mente de Deus, que acredita na separação. Isso Jesus nos trouxe, então, para hoje. Para quinta-feira, nós vamos, na pergunta 9, dar sequência, mas hoje, então, temos isso. Nós já tivemos várias interações aqui, mas podemos continuar aqui. Alguém gostaria de trazer mais uma contribuição? O Márcio, por favor. Oi, Ing, então isso, tudo que você trouxe hoje para nós, põe por terra uma outra expressão que nós temos o hábito de fazer muitas vezes, assim, né? Ó, isso está na minha mente. Aquilo está na mente daquela pessoa. Isso está na mente, ou isso não está na minha mente. Na verdade, só existe uma mente certa e uma mente errada. Ou nós estamos seguindo o fluxo com o Espírito Santo, ou todos estão no Espírito Santo, ou veremos todos na separação, né? Então não tem assim, isso está na minha mente. O avatar, o personagem, ele segue a mente errada ou a mente certa. É sempre assim. Foi mais ou menos isso que eu senti aqui, é isso mesmo? É isso, e faço assim, porque se fosse diferente, se houvesse algo na minha mente, e, por exemplo, na mente do Márcio, da Lourdes, ou de quem quer que seja, isso seria já a decretação da separação da mente, já haveriam duas mentes. E Deus só criou um filho, Deus só criou uma mente. Então, de fato, quando uma fração da mente que vê a verdade, ela vê a verdade por todas as mentes, porque é ela mesma a mente. Por isso que uma mente curada cura o mundo todo, porque não fica mais nada de fora, não existe mais um mundo fora da mente. Por isso que é necessário só, nós vamos chegar nessa pergunta que diz quantos salvadores do mundo precisa, e é só um salvador, a própria mente. Então, o tempo todo, ou eu estou ensinando e aprendendo para mim mesmo, eu sou um com todos os meus irmãos, que eu sou o Cristo, né? Que só existe uma criação de Deus, ou eu estou ensinando que eu sou um corpo, e com isso eu vou usar a separação para projetar sobre as outras imagens a identificação que eu escolhi, a auto-identificação que eu escolhi para minha consciência. Então, é simples, é desafiador, mas é simples, né, Indy? E o mais desafiador é que essa escolha pela autoimagem é a mesma escolha que nós tanto colocamos o dedo quando dentro da mente separado, gostamos de culpar aquele primeiro pensamento de separação de Deus. É apenas a repetição dele, é ainda o mesmo pensamento. Obrigado, Indy.
O João também levantou a mão, João. Baseado nisso que você trouxe, Ingui, desse texto também, uma coisa que eu percebi na experiência aqui no Observador é assim, nesse percurso de um curso em milagres de autoobservação, quando a gente tem o hábito de rotular, por exemplo, que algo está forte ou fraco, está intenso, está complicado, está difícil, isso é difícil, ou sei lá, não sei. Toda essa rotulação, ela é da mente errada. E é tudo isso que Jesus está pedindo para a gente parar de fazer através desse texto, né? Então, assim, não se confundir com essa ordenação. Toda a ordenação, ela foi construída dentro da mente errada. Então, esse que tem pensamentos de que algo está difícil, está complicado, né? E toma muitas formas esses pensamentos. Por exemplo, a gente tem o hábito de dizer assim, são muitos condicionamentos, isso também é uma ordenação, né? Então, esse que faz a ordenação é a mente equivocada, é o sistema de pensamento separado, não a verdade, como você trouxe agora. A verdade, ela coloca todas as categorias numa única categoria, que é ilusão, e não está contido dentro de Deus, dentro da realidade. E é nisso que está a simplicidade do perdão, porque se a gente compreende, por exemplo, na experiência, na prática mesmo, por exemplo, vou citar um exemplo de doença, dor. Dor no corpo é bem prático de perceber isso, porque quando a dor chega no corpo, a mente, a consciência, né, ela já reage à dor como se fosse algo intenso. Então, esse primeiro julgamento já é o primeiro julgamento que essa consciência separada está tendo para julgar que a separação aconteceu. E aí, o que acontece? Depois a gente vai tentar perdoar, ou levar isso ao Espírito Santo, depois que já tornou esse erro real. E aí, nisso, a gente experimenta essa percepção de dificuldade, porque a gente fica preso à ideia de que o sintoma tem que passar, como a gente viu nas últimas aulas, né? E aí, assim, eu coloco a ordenação, digo que a dor está forte, então eu torno o problema real, e aí, então, vou ao Espírito Santo, mas não sinto que a paz vem. Mas por quê? Porque a primeira coisa que eu fiz foi tornar a ilusão real através da mente equivocada. Então, eu sinto que quando Jesus traz que a gente pode evitar a ordenação de dificuldades, é aceitar que essa consciência que está rotulando, que fica colocando uma ordenação, não é o que nós somos. Por isso que a gente só precisa trabalhar um estado de atenção, como ele ensina nas primeiras lições, e começar a ver que esse que está emitindo esses pensamentos de que algo é difícil, fácil, fraco, forte, não é a mente certa. E aí vai ficando simples, porque aí a gente compreende aquilo que Jesus fala sobre o perdão, né? Que o perdão apenas olha, espera e não julga. É um fazer nada mesmo. Porque é um não se confundir com todas essas rotulações. E aí a gente poderia dizer, né, Ingui, que isso é estar acima do campo de batalha, né? Faz sentido? Isso é acima do campo de batalhas, e isso também justifica o que Jesus repete várias e várias vezes no livro, que a nossa única função é aceitar a expiação para nós mesmos. O que é aceitar a expiação? É nós deslocarmos o nosso pensamento, a nossa consciência de ser, desse pensamento equivocado que a gente viu, esse pensamento julgador, para a mente do Espírito Santo. O resto, tudo ele nos dá. E aí, repete isso que você falou, que é tão fácil, mas desde que exista a vontade nossa de querermos ser um com o Espírito Santo. Porque existe, dentro da ideia de separação, por nós pensarmos a separação, e nisso Jesus também explica, nós somos igual ao Pai, nós amamos nossa criação. Então, aquilo que nós fizemos. Então, nós fizemos uma consciência separada, fizemos, entre aspas, um ser separado de Deus, e nós temos que olhar o quanto nós ainda queremos validar ele. E ao querer validar ele, é que o preço que nós pagamos por ele é essa mente doente, a dor da mente e da separação. E aí nos questionarem, vale esse preço? Com certeza não vale, porque é um preço altíssimo a pagar por nada, por uma ilusão de sofrimento e de dor.
Então, o simples, o natural, é aceitar a expiação para nós mesmos, aceitar de volta o pensamento do Espírito Santo, que nos garante que nós não vamos desaparecer como ser quando nós voltarmos a Deus. Pelo contrário, vamos voltar a ter consciência da totalidade, o conhecimento de novo do céu. Então, é para essa cura da mente que nós estamos trabalhando, que nós estamos aqui aprendendo a diferenciar o que é ilusório do que é verdade. Mais alguém? Márcio, não sei se está de antes erguido. Indo adiante, sim. Esqueci de abaixar. Ah, tá. Bom, pessoal, se é isso, então, eu vou encerrando aqui com gratidão esse nosso estudo, porque com certeza ele está muito alinhado com a nossa verdadeira vontade de cada um voltar a saber de si, do Cristo, do ser que nós somos, e aprender a diferenciar, então, nossos equívocos para que possamos justamente levar esses pensamentos equivocados ao Espírito Santo, para sermos liberados, para nós nos liberarmos do equívoco, e com isso a lembrança de quem nós somos, como Cristo, será natural. Então, pessoal, vou encerrando aqui a gravação.